Olá, turma! Bem-vindos de volta à disciplina de Anatomia dos Membros e daremos seguimentos aos membros inferiores. Relembrando novamente que estamos estudando o esqueleto apendicular inferior. Na aula passada, na aula sobre os ossos do pé, estudamos os sesamoides, as falanges, os metatarsos e os ossos do tarso. Vimos também o início de estruturas dos ossos tíbia e fíbula, que, juntamente com os ossos do pé, formam a articulação do tornozelo. Hoje estudaremos os ossos que compõem a perna, tíbia e fíbula e patela, importante estrutura para a articulação do joelho. Estudaremos então as suas funções independentes e em conjunto. Bem, a perna. O que é a perna? Lembra que o sistema esquelético ele tem uma grande importância para a sustentação do peso. Então, o esqueleto apendicular inferior ele tem essa extrema importância para sustentar todo o membro superior e o esqueleto axial. Além disso, outras funções importantes da perna são nos movimentos, ou seja, para a locomoção. A perna é a porção do membro inferior que fica entre o joelho e o tornozelo. A perna é composta por dois ossos. São eles a tíbia, que eu vou passar aqui o meu laser, e a fíbula. Observem que a tíbia é um pouco maior do que a fíbula. A fíbula ela é mais delgada. E se observarmos nessa imagem, já conseguimos identificar a localização desses dois ossos. A fíbula localiza-se lateralmente, enquanto a tíbia está para medial do corpo. A tíbia e a fíbula, elas são unidas por duas articulações, e isso vai permitir um movimento limitado, que é um movimento de rotação. Mas, novamente, sabemos que as duas possuem funcionalidade, possuem importância, tanto para a sustentação quanto para a locomoção ou para a inserção de músculos. Então, observem aqui na imagem como elas se movimentam, como elas estão localizadas no membro inferior, tanto numa vista meio obliquada, que é esta vista aqui, quanto numa vista mais em perfil. Então, em perfil, conseguimos visualizar lateralmente a fíbula e medialmente a tíbia. Elas são unidas através de uma membrana chamada de membrana interóssea. Interóssea, vamos lá. Inter significa entre, na anatomia, óssea, osso. Então, interóssea da perna, interóssea entre os ossos da perna. E essa membrana é uma membrana de tecido conjuntivo, que é muito resistente. E ali a inserção também de vários músculos. Vamos começar pela tíbia. Galera, a tíbia é o osso longo mais frequentemente fraturado do membro inferior. É ali que acontecem muitas fraturas expostas. Anota isso aí, eu já deixei até uma imagem aí na direita para vocês, mostrando um exemplo de fratura. A tíbia, ela se articula com o fêmur na porção proximal, então lembra, porção proximal, com a fíbula lateralmente, olha só, tanto na porção proximal quanto na porção distal, e a tíbia se articula com o talos na porção distal.
Nela, a função principal da tíbia é de sustentação. Então, gravem isso também. A tíbia tem importância na sustentação de todas as estruturas superiores a ela. E outra coisa interessante, isso são fatos, o que mais se acontece são fraturas neste osso. Então, bora lá. Nessa imagem, a gente consegue visualizar vários acidentes ósseos da tíbia. Novamente, acidentes ósseos é diferente de fratura. Acidentes ósseos são características da superfície do osso. Então, olhem, nós temos uma visão. Vou marcar aqui de vermelhinho. Uma visão anterior, de verde, uma visão em perfil e uma visão posterior, que eu marquei aqui de roxinho. Beleza? Então, o que a gente já consegue ver? Vamos, sem antes ir direto para os acidentes ósseos. A gente já percebe que a tíbia, ela parece um tronquinho de árvore, né? Mas ela é um pouquinho mais fina, ela tem uma base, aí ela começa, parece que ela tem esse tronco, tal, ela se estende lá para superior, e em superior ela forma como se fosse a parte mais grossa de um ossinho. Sabe o ossinho de cachorro? Não parece um ossinho de cachorro? A tíbia, bem aquele jeitinho que a gente desenha? Então, a tíbia, as suas porções mais distais e proximais, elas são mais largas do que o seu corpo. Se a tíbia e a fíbula são compridas, então a gente diz que são ossos longos. Então, elas possuem duas, vou marcar aqui de amarelo agora, amarelo ficou ruim, vou marcar de azul. Duas epífises e uma diáfise. Diáfise é a mesma coisa que falar corpo. É claro, existem algumas estruturas muito importantes para a gente estudar. A tíbia, vamos olhar aqui nessa imagem. A tíbia, numa vista superior, nós conseguimos visualizar essa parte mais gordinha dela. E aí a gente consegue identificar que ali tem estruturas diferenciadas. Iniciando então com as estruturas denominadas côndilos. Observem que há dois, um côndilo medial e um côndilo lateral. Os côndilos, eles são superfícies que são ligeiramente côncavas, parece que faz um buraquinho, que contam com faces articulares para o encontro de quem? Dos côndilos medial e lateral do fêmur. Lembra que a tíbia superiormente se articula com o próximo osso, e o próximo osso é o fêmur, que compõe a sua coxa. As superfícies articulares, galera, já grava isso, são geralmente superfícies mais lisas. Lisas porque ali vai existir movimento, ok? O encontro dos ossos. Então, com certeza, ali possuem estruturas importantes para a movimentação dos ossos entre si. Só não esquece que não é um osso colado no osso, hein? Então, nunca pode osso ser colado no osso. Outras estruturas que a gente consegue visualizar e que são importantes, agora eu vou passar aqui com amarelinho, porque eu poderia ter passado de amarelinho nas outras para ter ficado mais bonito, mas a gente tem essas estruturas, chamadas de tubérculo intercondilar. E observem que eu também tenho um tubérculo intercondilar direito e esquerdo, um mais para lateral e outro medial. Então, na anatomia, a gente vai utilizar lateral e medial. Repitam de novo. Tubérculo intercondilar, medial e lateral. São estruturas que vão servir de ponto para fixação de dois ligamentos importantes do joelho, chamados de ligamentos cruzados, anterior e posterior.
Já ouviu falar naquele jogador de futebol que rompeu o ligamento cruzado? É justamente esse ligamento que se conecta neste tubérculo. Olha só. Outra coisa interessante que a gente consegue visualizar é a tuberosidade da tíbia. Tuberosidade da tíbia, ela está anteriormente, hein? Então, ela está anteriormente aos côndilos e ela serve para a inserção de mais um ligamento importante, chamado de ligamento patelar. Por que será? Ali, na frente da tíbia, há um outro osso chamado de patela. E a patela, então, precisa também ter as suas estruturas correspondentes. E uma das estruturas importantes é esse ligamento patelar. Outra coisa legal que a gente visualiza nessa imagem é a articulação da tíbia com a fíbula. Olhem só, vou marcar aqui de verde. Então, a gente já consegue visualizar que a tíbia se articula, sim, com a tíbia na sua porção proximal. Então, mais especificamente, ela se articula com a cabeça da fíbula. E o nome dessa articulação é articulação tíbio-fibular. Se você quiser especificar mais e falar tíbio-fibular proximal, não tem problema. Mas se você já utiliza tíbio-fibular, a gente já subentende que é essa localizada na região proximal. Mais uma visão da tíbia superiormente. Só que agora a gente não está vendo totalmente de cima. A gente está vendo ela, com certeza, de cima, mas a gente está vendo um pouquinho obliquado, um pouquinho como se tivesse virado o osso para si. Por quê? Eu quero que vocês visualizem os tubérculos. Olhem aqui, ó, os tubérculos, que eu vou deixar bem marcado aqui para vocês. Primeiro aqui circular, mas eu vou pintar. Galera, os tubérculos, de novo, por que que eles são importantes? Ali há o ponto de fixação dos ligamentos cruzados anterior e posterior. Eu vou mostrar isso nos slides mais para frente, mas grave isso. Ele parece que forma um chifrinho no meio da tíbia, não parece? Parece, ó, dois chifrinhos, tem gente que fala que parece um chapéu de cowboy, e parece mesmo. Beleza? Entre os tubérculos medial e lateral, há uma outra estrutura chamada de eminência. Ah, esse azul não foi legal. Vamos apagar ele aqui. É uma eminência intercondilar. Então, ó, tá vendo aqui? Não parece um escorrega? Literalmente é um escorrega. É uma projeção discreta que se localiza centralmente aos côndilos. E é simplesmente, galera, para mostrar que ali tem essa depressão. Então, depressão na anatomia para nós vai se chamar eminência. E é uma eminência intercondilar entre os côndilos. É um escorrega bem bacana aí na tíbia. Olhem aqui também a parte da tuberosidade da tíbia, onde a patela, o ligamento patelar, se encontra, certo? Então, na nossa radiografia de joelho, nós precisamos visualizar esses tubérculos intercondilares. A gente consegue visualizar músculo, ligamento? Na radiografia, não, porque esses tecidos, eles se apresentam radiolucidamente, ou seja, eles são radiolúcidos. Eles não têm essa capacidade de barrar os fótons de raio-x. O osso já tem essa capacidade, então o osso se torna mais radiopaco. E olhem lá, já deixei até circulado aqui. Então, os tubérculos intercondilares, circuladinhos, bem bonitinhos, a gente consegue visualizar lindamente
a estrutura por completa, a sua integralidade, porque ali a gente sabe, ó, que há os ligamentos cruzados, tanto o posterior quanto o anterior, e que são estruturas, novamente, extremamente importantes para a conexão dos ossos, para a movimentação destes ossos, para a movimentação e articulação entre estes ossos, entre essas estruturas. Agora, na região distal da tíbia, temos outros acidentes ósseos que também são relevantes, principalmente o nosso maléolo. E neste caso, é o nosso maléolo medial. Então, olha agora para a sua perna, sabe aquele ossinho bem sobressaltado que você vê lá perto do seu tornozelo? Então, olha como se a perna, olha como se você estivesse olhando ela por dentro, medialmente. Você consegue ver nitidamente esse ossinho saltadinho. Esse osso saltado é o seu maléolo medial. Então, ele é uma proeminência grande que está localizado na porção distal e medial da tíbia. A função dele é de estabilizar a articulação do tornozelo. Olha que importante. Só uma estrutura dessa já tem uma importância muito grande. Agora, a outra estrutura que a gente também consegue visualizar é a nossa incisura fibular. Eita! Na tíbia tem um nome de fíbula, tem um acidente ósseo que leva a fíbula. Fíbula. Por que isso? Porque, turma, se leva o nome de outra estrutura, é nessa região que a outra estrutura vai se encaixar, vai se articular. Então, a gente vê uma vista anterior e uma vista lateral da incisura fibular, e a gente vê que essa porção é um pouco mais alisada mesmo, um pouco mais lisa. Lembra que a fíbula se articula tanto proximal quanto distal. Então, a tíbia e a fíbula se articulam proximal e distal. Nesse caso, a fíbula vai se encaixar bem exatamente nessa região que eu demarquei aí de azul para vocês. Então, essa incisura fibular serve para a articulação com a fíbula. Lembra que agora essa incisura está localizada na porção distal, porém lateral da tíbia. Beleza? E existe mais uma estrutura chamada de face articular inferior. Então, vou grifar aqui, não quero tampar, vou usar o laranja. A face articular inferior, ela está localizada nessa porção inferior da tíbia e ela vai se articular, ó, olha com quem? Com a tróclea do talos. É com o talos, mas qual é o acidente ósseo? A tróclea. Formando, então, a articulação do tornozelo. Olha que legal. Existe uma outra face articular chamada de face articular do maléolo medial. Ok? Na aula passada, estudamos então os ossos do pé e vimos que a tróclea ela se encaixa direitinho nessa porção distal da tíbia e a tíbia parece que abraça ela por essa região medial. Ela faz esse L. Então, ó, ela faz como se fosse um L, tá? Um L assim, né, de ponta cabeça. Mas concordam que ela faz, parece que uma barreirinha para segurar a tróclea? E é esse o objetivo mesmo. Então, a face articular do maléolo medial é para também a articulação com a tróclea do talos. A tíbia, novamente, é uma estrutura muito danada
para que aconteça fraturas. Então, principalmente fraturas expostas. Simplesmente, pessoal, é só vocês imaginarem. Se você cai na rua, se você está andando de moto, principalmente, nossa, acidente de moto, de bicicleta, a perna é uma estrutura que é alvo de todos esses acidentes. Mas, tanto quanto a tíbia e a fíbula, nessa imagem, nessa radiografia, a gente vê as duas fraturadas, fraturas completas, mas a tíbia é ainda mais alvo do que a fíbula, tá bom? Gravem essas informações, que quando vocês forem para a clínica ou hospitais, vocês vão ver que é batata. Vocês vão ver muita fratura de tíbia, principalmente nos setores de ortopedia. E aqui são mais algumas imagens para vocês, mais umas radiografias de perna. E eu quis trazer para vocês observarem as fraturas, tá? Então, a gente pode ver AP de perna, perfil de perna. Por quê? O objetivo dessa nossa radiografia é de visualizar a estrutura por completo. Principalmente se há uma fratura, você não pode fazer a sua radiografia e não pegar e não visualizar essa fratura. Mas, por curiosidade, quem quiser dar uma lida nesse artigo, que eu vou deixar o link para vocês, tanto lá no grupo, tanto aqui embaixo no vídeo, aqui no box. Turma, observem estas partes mais radioopacas, que eu vou passar aqui o meu laserzinho vermelho. Nessas radiografias, vamos interpretar o que aconteceu. Então, a gente visualiza, olha só, fraturas em vários pedacinhos, uma fratura meio em espiral, fratura cominutiva em vários pedacinhos. O que a gente consegue visualizar, então, nestas imagens? Que se foram utilizados métodos para que o objetivo seja que a regeneração óssea seja mais rápida. Então, vamos pensar assim, a cola dos ossos para que eles se colem mais rápido. O objetivo de colocar essas hastes radiopacas que eu passei aqui para vocês, só estou apagando para vocês continuarem vendo melhor, é de realmente melhorar ou agilizar o processo de remodelação óssea, para que então o osso se volte a colar, beleza? Entre aspas. Então dá uma lida, eu acho esse artigo bem interessante para quem tiver curiosidade, porque, galera, no nosso dia a dia, na radiologia, a gente vai visualizar muito isso, nas clínicas, hospitais, em vários lugares. Então você vai fazer muita radiografia para visualização das fraturas e para a visualização pós-cirúrgica de colocação destas hastes metálicas e destas placas, beleza? A gente vê o parafusinho, umas plaquinhas, umas hastes, é bem interessante. Então, vamos partir para o próximo, que é a nossa fíbula. A fíbula é um osso longo importante para a inserção de músculos, porém, ela não tem muita função para a sustentação. Então, galera, quem faz a função de sustentação nesse caso é a tíbia. Então, a tíbia e a fíbula, elas não andam separadas, elas estão ali, ó, irmãs gêmeas. Não gêmeas idênticas, né? Mas elas estão, ó, grudadinhas uma da outra, elas não se separam, já que cada uma tem a sua funcionalidade independente e a sua importância num conjunto. A fíbula, ela compõe a articulação do tornozelo e confere estabilidade a essa articulação. Beleza? Então, vamos dar uma olhada agora nos acidentes ósseos da fíbula. A fíbula é um osso longo, porém bem delgado, bem fino se comparado à tíbia. As epífises da fíbula
não são gordinhas, certo? Não parece aquele ossinho de cachorro. É muito fino, olha que osso fino, delgado. A fíbula tem importantes estruturas que eu vou marcar aqui para vocês. Então, lá na nossa região, na nossa porção proximal, encontramos a cabeça da fíbula. A cabeça é o ponto de articulação com a extremidade lateral proximal da tíbia, local onde também se encontra o ápice da cabeça da tíbia. Olha ele ali, ó. Opa, será que eu consigo grifar aqui para vocês? Sim. Sim. É uma pontinha, não parece? É uma pontinha, parece mais um outro chifrinho. E esse ápice da cabeça da fíbula tem importância para a inserção de músculos e da própria inserção da cabeça da fíbula. E novamente, se a gente visualizar superiormente, que nessa imagem, infelizmente, a gente não está conseguindo ver, mas é como se a gente estivesse vendo uma setinha, ó, daqui de cima, a gente visualiza a face articular da cabeça da fíbula. É uma face articular que vai se articular novamente com a tíbia. Lembra, se a cabeça da fíbula, ela tem uma região mais estreita abaixo dela. Então, essa região mais estreita é chamada de colo. Descendo aqui mais para baixo, nós encontramos também o corpo da fíbula. Olha lá. E lá embaixo, na porção distal, encontramos o maléolo lateral. Então, olha de novo na sua perna. Agora você tem que olhar ela de fora para dentro e ver aquele ossinho lá embaixo, perto do seu tornozelo, parece uma bolinha para fora. Essa bolinha é chamada de maléolo lateral e é também uma grande proeminência localizada na porção distal da fíbula e que serve para auxiliar a estabilização do tornozelo. E a última estrutura que a gente vai ver hoje é a face articular do maléolo lateral, no qual ele vai se articular com quem? Com a porção distal da tíbia. Ai, ai, alguém consegue ver? Ó, já tá até marcado nessa imagem que aconteceu. Uma fratura de cabeça da fíbula. Uma fratura completa. Olha lá, descolou literalmente um osso para um lado e a outra parte do osso para o outro. Bem dolorido, né? Então, a gente vê, é uma radiografia de joelho, um AP e um perfil de joelho, com o objetivo de visualizar esta fratura especificamente. E mais uma imagem mostrando para vocês, olha que feio. Então, são fraturas, tanto uma fratura de fíbula e de tíbia. A de tíbia parece uma fratura que não é completa, mas que parece que você descolou um pedaço dela, bem estranho. Mas já na fíbula, já houve uma fratura completa, olha aquilo, cortou, quebrou no meio. E aí, a gente realiza radiografias pré-operatórias, que é essa da esquerda, e pós-operatórias. Então, pós-operatórias, depois para visualizar corretamente a colocação dessas hastes e das placas, para visualização da localização delas e da eficiência delas para o processo de remodelação óssea, ou seja, de recuperação dessas estruturas. E vamos terminar a aula de hoje falando sobre a patela. A patela é o maior osso sesamoide do corpo humano. Lembra? Sesamoide porque vem da semente de sésamo, que é uma semente que parece uma semente de gergelim. É mais bonito falar sésamo, não gergelim, por isso que a gente não utiliza gergelinoide, tá? Então, a patela, ela tem esse formato triangular.
com a ponta voltada para baixo. Então, pensa que é um triângulo invertido, certo? E ele está localizado na face patelar, ou seja, na região anterior do fêmur. Então, galera, a patela se articula com o fêmur. Grava isso. E ela possui uma base larga na porção superior, olha só, não é à toa chamada de base da patela, e possui um ápice bem pontudo na região inferior. As faces articulares, olha só, possui uma face articular posterior e uma face chamada de face anterior, que é mais rugosa. A face articular devido à articulação com o fêmur. Nessa imagem, a gente consegue ver bonitinho a localização da patela. Então, a patela, como muitos pensam, parece que ela está na frente, está mais para baixo. Mas, na verdade, ó, olha onde ela se localiza. Vou passar aqui o meu laser. Bem à frente do meu fêmur. Então, a patela se articula com o fêmur, beleza? Com a sua região, com a sua face articular posterior, formando uma articulação chamada de articulação patelo-femoral. Olha ela ali de novo. Articulação, não vou grifar aqui. Articulação patelo-femoral. Outra coisa é que da patela saem dois tendões importantes. Um tendão chamado de tendão do quadríceps, que liga o músculo quadríceps à patela, e um outro tendão chamado de tendão patelar, que liga a patela com o osso tíbia. Então, é importante a gente lembrar de uma estrutura que existe lá na tíbia. Lembra o nome da estrutura? É a tuberosidade da tíbia. Aquela região mais rugosa que a gente encontra é ali em que o tendão patelar, ele se liga também, ele se conecta. Então, percebemos que todas as estruturas juntas possuem uma extrema função importante, que é de uma articulação muito complexa, que é uma articulação chamada de articulação sinovial do joelho. Vocês vão realizar muitas radiografias de perna. Essa daqui é uma radiografia, uma incidência de anteroposterior de perna, AP de perna. Será que essa imagem aqui tá legal? Para mim, essa imagem tá ótima, tá muito boa. A gente consegue visualizar, além da tíbia e da fíbula, que são os ossos principais, a gente vê 1/3 das estruturas adjacentes. Ou seja, eu vejo 1/3 do meu tornozelo, do meu pé, e 1/3 do meu fêmur. Olha que bacana! Então, quando eu pego 1/3 das estruturas adjacentes, um pouquinho dessas estruturas, você não perde as articulações e nem tem o risco de você ter feito uma radiografia sem pegar todas as estruturas importantes. Observem que essa radiografia foi realizada com um filme na diagonal. Olhem só como é que ele está posicionado. Não é todo local que realiza este posicionamento, beleza? Porque esse, na verdade, não é um posicionamento adequado. O posicionamento adequado é utilizar esse filme ou em sentido longitudinal ou no sentido transversal. E isso vai depender muito do local que você trabalha. Existem locais que optam para a gente realizar uma radiografia de perna na diagonal, porque assim você não tem o perigo de perder as estruturas adjacentes, as articulações, e neste caso o fêmur, a patela e o pé, e porque você economiza. Você não vai gastar 2 filmes para realizar um AP de perna, mas sim um.
Então, depende muito do local que você vai trabalhar, dos protocolos que eles vão seguir. Mas isso daqui, esse AP de perna realizado na diagonal, é muito mais comum, beleza? De ser encontrado. Mais uma radiografia para vocês de perna, um AP de perna. E eu quero fazer a seguinte pergunta. Para os parâmetros de uma radiografia, que nós já vimos, nós estamos estudando, será que essa radiografia é considerada boa? Será que o médico olharia para ela e falar, ela tá ótima ou ela tá péssima? Eu vou mostrar para vocês umas coisas para vocês começarem a prestar atenção. Lembra, toda radiografia eu tenho que pegar os ossos principais. Porém, além dos ossos principais, eu preciso pegar as estruturas adjacentes. E quais são as estruturas adjacentes da perna? Pé e fêmur. Nesse caso, eu tô vendo o pé? Até tô vendo um pouquinho lá do talos, ó, que bonitinho. Eu tô vendo o fêmur? Nossa, tô vendo um triscadinho do fêmur. Olha ele ali, ó, um triscadinho. Além disso, eu tô conseguindo visualizar todos os ossos principais? Não, galera. Dá uma olhada aqui onde eu tô marcando de amarelo. Aqui e aqui em cima, ó. Essa radiografia comeu essas estruturas. Por mais que a pessoa tenha feito um AP na diagonal, ela não conseguiu pegar todas as estruturas. Então, o técnico em radiologia não fez uma radiografia de boa qualidade, apesar dos parâmetros técnicos estarem corretos, ou seja, KV, AS, enfim. Então, o osso está muito bem visualizado. A gente consegue ver que as estruturas, ó, a gente consegue ver a região compacta do osso, muito legal. Mas ele acabou comendo estruturas, que é essa região em amarelo que eu estou deixando aí para vocês. Então, você não pode fazer isso, você não pode cortar a sua radiografia. O que é isso que a gente escuta muito? Ah, cortou. Você cortou, você não, ou você colimou errado, ou você posicionou errado, ou a estrutura não comporta nesse filme. Então, provavelmente, essa radiografia ela teve que ser refeita, ela teve que ser feita novamente, mais uma incidência, mais radiação no seu paciente. Então, tome cuidado. Além de você ter que pegar os ossos principais, tem que pegar, sim, as articulações e as estruturas adjacentes. Quando você pega tudo isso junto, aí sim a gente fala que é uma radiografia boa, de qualidade, com os parâmetros técnicos adequados, uma identificação legal. Aí sim você vai melhorando e aperfeiçoando as suas técnicas radiográficas. Esse R é R de right, de direita, tá? Então é a perna direita que a gente está visualizando. E a outra radiografia comum que a gente faz de perna é o perfil. Então, a incidência perfil. Novamente, estou mostrando para vocês o que é comum a gente visualizar em muitas clínicas aqui, hospitais do Brasil. A gente vê, ó, realizando a incidência na diagonal, com o chassi, o filme na diagonal. O Bontrager, se vocês conhecem o Bontrager, que é um livro muito legal para radiologia, é a nossa bíblia da radiologia, o Bontrager nunca vai realizar essa incidência na diagonal. Ele realiza essa incidência na longitudinal, com o filme no sentido longitudinal. Porém, não são todas as pernas que têm um tamanho que cabe dentro desse filme. Então, ele realiza 2 radiografias para compensar essa perda. Mas observem, se você conseguir posicionar o paciente adequadamente, fazer a sua colimação, olha a colimação. Se você fizer a sua colimação adequada, pegando todas as estruturas, se você utilizar os fatores adequados de exposição, você consegue ter no final uma imagem muito parecida com aquelas que a gente visualizou até agora, desde que você consiga pegar todos os ossos principais, articulações e estruturas adjacentes, beleza? E aí, no final, a gente tem essas radiografias. Esse daqui é um exemplo de radiografias pré
e pós-operatórias de colocação de hastes para o aceleramento ou para o auxílio no processo de remodelação óssea dos ossos. E aí a gente vê, olha ali, fratura, fratura. E depois a colocação das minhas hastes metálicas. Sendo que nesta daqui a gente fez uma incidência AP e aqui, ó, perfil. AP e perfil. O joelho é uma estrutura extremamente complexa. Vocês vão ver que o joelho é formado por todos esses ossos. Então, tíbia, fíbula, patela e fêmur. O fêmur nós vamos estudar na próxima aula. E a gente também vai estudar um pouco mais a fundo sobre todas essas estruturas, ligamentos, meniscos, músculos, que são importantes para esta região. Só lembrando que o joelho ele é formado por 4 ossos: fêmur, tíbia, patela e fíbula. E esses ossos, eles se articulam formando 3 articulações. A articulação femorotibial, a articulação femoropatelar ou patelofemoral e a tibiofibular proximal. Para a próxima aula, já vão dando uma estudada, pesquisem isso na internet, que a gente vai falar isso um pouco mais a fundo. E agora para a lição de casa, para vocês, então, entregarem, realizem essas imagens. Então, não precisa entregar hoje, pode entregar na próxima aula, pode vir falar comigo ou mandar no meu e-mail, tá bom? Então, tentem adivinhar que estruturas são essas, tá? Estão empontadas, desde a número 1 até a 9. Tira uma foto e pode fazer tanto no seu caderno, tanto no Word, no WhatsApp, o que você preferir. Opa, mais umas estruturas, só que agora na anatomia radiográfica. Então, que estruturas são essas que a gente viu agora nessa aula? Temos também aqui a patela, olha que legal. Que estruturas são essas que a gente está conseguindo visualizar? Tem algumas que o nome vai repetir, tá bom? Vou já dar um spoiler, na 3 e a 6. Então, 3 e 6 são a mesma estrutura. 1 e 5 são as mesmas estruturas. E por enquanto foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. As aulas são bem compridas agora, porque são, sim, membros e estruturas bastante complexas que têm as suas complexidades dos seus respectivos acidentes ósseos. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tanto pelo WhatsApp quanto meu e-mail. Eu sei que eu demoro um pouquinho às vezes para responder, mas eu respondo. Super beijo e até a próxima aula.